Eu sou Thaís Paiva e tô aqui para mais um episódio do VTR Cast. Hoje com Rafael, CEO da Profiline, 15 anos de história nesse negócio, essa carinha de criança é só para enganar vocês. Formado em Sistema de Informação e pós-graduado em Gestão Empresarial para liderar e comandar o negócio da família. Conta um pouco sobre a Profiline e o negócio que você faz acontecer hoje, Rafa. Sim. E seja bem-vindo ao podcast da VTR. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de trazer um pouco do que a gente aprende no dia a dia, né? Mas a Profiline Higiene, ela é uma empresa que está há 21 anos, fez esse mês, né, de setembro, no mercado. E a gente começou com como todo mundo começa, né, tentando desenvolver um projeto. Inclusive, o fundador foi o meu pai, Amarildo, lá com o nome de Limpeza Net na época. E hoje em dia, nós estamos com o nome Profiline Higiene. E a empresa foi a primeira a vender produtos de limpeza no Brasil pela internet. Na época Uau. Que nem se existia o tal do marketplace, que é o que a gente nomeia hoje, né? Pioneiros, então. Sim. E pela necessidade de ter um distribuidor local no grande ABC, a gente acabou optando por ter uma pequena loja, e foi por lá que tudo começou. E tem uma curiosidade sobre o nascimento da empresa. Como foi o projeto inicial para que a Profiline hoje exista aí há 21 anos? Ela começou através de um TCC do Amarildo com um sócio dele na época. Nisso eu ainda estava no colégio, né? E é bom que a gente fale isso, porque parece que eu sou novo, né? Então, quanto mais a gente puder falar, mais contente eu fico. Mas eu achei interessante porque começou de uma forma como a maioria acha que não se começaria, né? O que acontece, que a gente sempre conta, inclusive nas nossas integrações de novos funcionários, é que é tudo muito bonito, o projeto, até que você coloque ele para funcionar. Então, eu me lembro na época que eles trabalhavam forte com essa questão de tecnologia, mas, querendo ou não, muitas coisas tiveram que se mudar de rumo para a gente estar onde está hoje. Então, o projeto inicial não deu sequência, mas ele foi pivotando, né, mudando até que hoje, como a gente trabalha no nosso modelo, a gente pudesse realmente existir de fato, e a gente vê que é uma adaptação de acordo com a necessidade, de acordo com o momento. O momento na época era um, hoje é outro. E eu acabei vindo depois da escola mesmo, eu comecei já a empreender lá junto com ele, desde a faculdade. E podemos, como vocês foram pioneiros, podemos tratar esse nascimento de um e-commerce que não existia na época como uma atitude de uma startup inicial? Ou eu não acredito cabe? que nem tinha esse nome, né, de fato, Sim, mas sim, e acho que eles nem têm consciência disso, mas como a gente faz esse estudo e acompanha muita gente, a gente sabe que tem bastante coisa relacionada a startup, sim. O foco inicial para convidar o Rafael para estar aqui conosco, sim, é porque eu fiquei encantada por uma empresa do ABC Paulista ser a pioneira em distribuição de produtos de limpeza para saúde e bem-estar naquela época, né, há 21 anos atrás, através de um e-commerce. E um projeto de TCC que é extremamente curioso, porque muitos jovens não valorizam esse projeto, né? Copiam e colam, ou simplesmente faz um resumo do resumo, ou simulam algo que muitas das vezes não acontece. E esses dois jovens, na época, fez acontecer verdadeiramente o TCC. Ou seja, rodou um MVP do TCC e que funcionou e funciona, deu certo. Há 21 anos. Hoje a gente ajuda empresas, através da saúde e bem-estar, né, desses produtos de higiene e limpeza profissional, a elas terem mais lucratividade. Esse é um termo que a gente foca muito, porque muita empresa está habituada à redução de custo, olhar a redução da qualidade, sem olhar às vezes o próprio público. Principalmente depois da pandemia. Exato. A gente vem fazendo bastante visitas em grandes empresas, em empresas que são startups também estão crescendo. E um ponto que é igual, né, parecido, é a questão de você reter talentos, por exemplo. Então, como você retém talentos se a pessoa vai, né, utilizar o banheiro ou vai utilizar a copa e ela tá suja, não tem aquela sensação de segurança que na pandemia foi muito forte, né?
Eu vejo muito nas empresas, principalmente tradicionais, familiares, do interior, que eu atendo no interior de Minas também. Vocês não estão na região, Sim. infelizmente, mas Sim. ainda. Mas eu vejo essa busca mesmo pela economia. Como que você combate o olhar para o preço e não para a qualidade? Sim. E qual que é o diferencial de vocês, né? O que realmente vocês levam de diferencial junto com um produto de valor, que vai solucionar e vai gerar segurança para os colaboradores dessa empresa? A gente está acostumado com aquela lista que a gente chama de lista de Dom Pedro, que é a lista dos produtos de limpeza. Por que Dom Pedro? Porque era a mesma lista que o Dom Pedro fazia a limpeza da caravela dele, porque é tão antiga que a gente está acostumado com detergente, água sanitária, desinfetante. Então, não é muito difícil a gente demonstrar o que a limpeza profissional é de fato para quem ainda não conhece. O difícil, sim, é você ficar trabalhando por centavinhos e escolher uma empresa ou outra por conta disso, sendo que, no final das contas, você às vezes tem uma solução 5 vezes mais econômica só pelo fato de você mudar o produto que se utiliza dentro de um espaço corporativo. Quantas vezes a gente vai para um restaurante, vai no banheiro, vê que é uma caca e pensa o quê da cozinha, né? Então, é a mesma coisa em outros locais. Sim. A Abílio Diniz mesmo ressaltou uma vez num vídeo que vai numa empresa e veja o banheiro. Você vai saber o nível de gestão que aquela empresa tem pelo nível de limpeza e perfume do banheiro. E vale a pena ressaltar para aquelas empresas que estão buscando um posicionamento diferente no mercado. Cuidar da sua limpeza, da sua higiene, da saúde dos seus colaboradores e da educação. Porque o que eu percebi na nossa fala aqui até agora é que vocês também é uma empresa de educação para saúde e bem-estar, correto? No final, acaba sendo. E tem um canal no YouTube, não é isso? Sim, é o Higiene em Foco, quem puder seguir lá. Então, inclusive, aproveita que a gente dá justamente essas dicas para que as pessoas tenham a consciência. Eu quero que você me traga também as ações de sustentabilidade, que eu sei que vocês têm. Sim. Então, quais são as ações de sustentabilidade que, além de gerar economia no uso certo do produto, o que vocês agregam para selos das empresas, certificações ou até mesmo o uso correto, o uso ecológico do produto? Você tem uma linha direcionada somente para o nível... Sim, e o serviço também, né? Complementando, a sustentabilidade, ela entra também com a questão da lucratividade da empresa. Então, como você consegue usar esse conhecimento e a melhoria da saúde e do bem-estar dentro de uma empresa como uma forma de você ter mais lucratividade. Nem sempre trabalhando com produtos mais baratos, como a gente falou, até porque se você misturar uma coisa, ela tem o preço de uma com o preço da outra. Tem aquele velho ditado então, que o barato sai caro. Exato. Mas também você não precisa ter um produto supra-sumo se o seu perfil de cliente não é aquele. Então, a primeira análise que a gente ajuda é justamente nisso. Então, há uma consultoria inicial para saber qual o produto utilizar. É o mais ideal. A gente tem conteúdos gratuitos na internet, né? Inclusive no Higiene em Foco, que fala sobre isso, que para dar capacidade de mais pessoas perceberem isso. Porém, quando a gente trata diretamente com uma empresa, normalmente acima de 15, 20 funcionários em São Paulo, a gente dá essa consultoria gratuita e o acompanhamento, porque normalmente só a consultoria às vezes não é suficiente. Às vezes a empresa precisa de um equipamento correto para o banheiro para que ele não caia o papel ou fique vazando, ou então ter o treinamento da equipe. Então a gente acompanha nesse sentido. E gerir, e como é para você, né, CEO da Profiline, gerir essa mudança cultural internamente no seu negócio também? Quais são seus principais desafios hoje enquanto gestor para manter seus profissionais qualificados, com essa mesma consciência? Quais são as ações diretas que você faz para cuidar primeiro da casa, para depois educar o cliente lá fora? Eu acredito que é constantemente bater nos nossos valores, né? E continuar com esses valores e revê-los, porque para a gente poder demonstrar isso para quem está na ponta, que é muito rico, a gente precisa ser rico também internamente. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente ver mudança de pessoas que não conheciam dessa área e que estão dispostas a aprender e que vem o impacto delas no final. Então, a nossa busca é sempre
o que você faz além da sua própria tarefa fim, né? Sim. Para que você possa impactar mais pessoas que às vezes você nem sabe. Porque além do impacto no meio ambiente, também tem a parte social. Então, é muito rico a gente ver, por exemplo, uma pessoa da limpeza que passou quase 3 horas num transporte público, e não é brincadeira, são nessas contas mesmo. Às vezes 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, que não é vista, que não é olhada. Receber às vezes um certificado, ou então um treinamento, ou ter atenção, e a gente perceber que ela não vai, né, ter problemas de saúde tão cedo como seria, e como muitas pessoas eu já vi, infelizmente. É muito rico a gente demonstrar isso e ver essa evolução simplesmente por a gente mostrar o que existe de melhor, que não é daquele jeito que sempre fez, que é o jeito mais adequado hoje em dia. É igual celular, né? Todo ano tem um celular novo, né? Um padrão novo, um modelo novo. E a limpeza fica igual a 30 anos atrás? Não é. Dá, né? Então, a nossa... sempre existe evolução. E o nosso desafio é mostrar que existe essa evolução para fora, olhando para dentro. Treinamentos constantes, alinhamento também, né, do posicionamento desde o responsável da entrega até o consultor técnico, que vai ter esse contato direto. Com certeza os clientes sentem isso e sentem essa nossa preocupação, né, no bom sentido, de demonstrar e de ajudar de fato cada perfil de cliente, porque cada um é um, e a gente sente que é importante ter esse tipo de trabalho lá dentro também. E eu gosto de ressaltar que eu conheci o Rafa num evento de uma palestra para empresários e investidores. Então, esse drive do conhecimento, da busca constante por aprendizado e por transferência de conhecimento, não é só da gestão para os funcionários. Na empresa, eu fiquei encantada ao conhecer a empresa, a limpeza que opera, porque geralmente um distribuidor de produto de limpeza, você não enxerga parece mais, pessoal, um escritório de arquitetura, de tão limpo, tão bem organizado e cheiroso que é aquela empresa. E você traz, tanto você quanto teu pai, eu vejo a busca constante por aprendizado. Sim. Por buscar conhecimento através de consultorias, mentorias, palestras, treinamentos, para levar um diferencial para o seu time. E não somente o produto o treinamento técnico em si, mas o a mais. Então, despertar essa consciência. Porque a gente sabe, né, que começa em casa para depois multiplicar lá fora no cliente. Exatamente. Então, tendo uma empresa firme, forte, que deu certo, e que está crescendo cada vez mais, e agora com visão de expansão, que a gente tem discutido muito. A Profiline é uma das nossas clientes de consultoria. O Rafael é um querido, conheci num treinamento onde eu estava palestrando. Exato. E aí desencadeou mais uma consultoria dentro da empresa, mais uma mentoria, que ele já faz outras mentorias também. E isso eu vejo a preocupação do dono, porque a mudança, a consciência do dono é o crescimento do negócio. A gente não sabe de tudo, né? Então, um dos drives no começo do ano meu foi tentar buscar pessoas que conhecessem mais do que eu mesmo para me ajudar, porque não faz sentido caminhar sem esse tipo de apoio, né? Então, vem sendo interessante essa profissionalização, porque independente de se é uma empresa familiar ou não, a gente buscar essa profissionalização justamente porque as coisas mudam, evoluem, e a gente quer ser pioneiro em muitas coisas ainda. Então, esse olhar com a consultoria a gente só vê como a gente brincou, né? Mais como um apoio lá do que propriamente uma consultoria, né? São colegas de trabalho mesmo, que a gente precisa evoluir e se desenvolver juntos, cada um com um conhecimento específico e todo mundo se somando. Muito bom. E é uma empresa que nasceu do drive da educação, né, de fazer bem feito um TCC, e vem fazendo bem feito ao longo de 21 anos. Então é uma empresa que deve ser respeitada, que deve ser buscada, porque a educação começa na base. Sim. E na base da tua empresa, na recepção da tua empresa, no banheiro da tua empresa. Então a mudança cultural dentro do teu negócio parte de como você trata o teu colaborador da limpeza até o teu CEO ou o diretor principal da área. Então, vale a pena refletir sobre isso, e vale a pena, sim, olhar mais para o valor e para a entrega de empresas como a sua, que entregam valor
e não apenas Sim. preço ou apenas uma esteira de produtos, né? Como a gente fez Volume. com a VTR, né? A gente trouxe um conhecimento que a gente não tinha e que precisava de apoio, e é o nosso trabalho. No final, a gente trabalha com a distribuição de produtos de limpeza e higiene, mas o levar o apoio é a mesma coisa. A gente trazer o conhecimento de muitos anos e que continua evoluindo semanalmente para dentro da sua empresa para oferecer o que é o mais adequado naquele momento para ela. Com o perfil de público que você tem, com a necessidade que você tem, nem mais e nem menos. E esse tipo de conhecimento é difícil de se adquirir do dia para noite ou numa busca simples pela internet, né? Sim. Então é bem interessante você conseguir ter um olhar que você não tinha, saber tanta coisa diferente, né? Que às vezes a gente nem faz ideia que existe para dentro da nossa empresa, um olhar mais especializado mesmo. E é uma mentoria especializada em saúde e bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Às vezes não é, e às vezes é mais do que isso, porque tem pessoas que o problema delas às vezes é falta de tempo, como eu falei. Sim. Então, como você consegue reduzir tempo nesse processo todo, às vezes vem planilha, vai planilha, tem um local que tem mais de 30 espaços para gerir, que precisa organizar todos e padronizar todos. Além do próprio produto, às vezes é como você pode fazer mais rápido e melhor o seu trabalho sem muita dor de cabeça. A gente brinca que assim, né, faz o seu trabalho, porque essa parte de higiene e limpeza, a gente nós somos os especialistas, a gente que cuida para você, porque você já tem muita coisa para fazer, né? Exatamente, perfeito. Então, para 2023, você vai continuar educando e cuidando dessa não saio da operação. Parte. Eu também estou à frente. Não são só os consultores técnicos, então pretendo ainda, se Deus quiser, acompanhar, porque está no sangue a questão da inovação e acho que a gente precisa estar junto para acompanhar e ver isso funcionar. Né? Sim, perfeito. Obrigada pela participação. Eu acho que a gente tem muito a distribuir de saúde emocional, né, por nossa parte, saúde e bem-estar da parte de vocês e trabalhar em parceria, né, dentro de pequenas, médias e grandes empresas, já que a gente pode sim levar um diferencial de bem-estar para todos os mercados, clientes e colaboradores. Espero ter contribuído para quem não pôde ter esse olhar ainda de como é importante ter a saúde, né, e o bem-estar das pessoas dentro do seu espaço, porque ele é muito rico, e o que eu puder ajudar, fico à disposição. Perfeito, obrigada, Rafa. Obrigado você. E a gente se vê no próximo VTR Cash.